Muito da história da igreja, e quando eu falo igreja, não me refiro à instituição, nem a determinado grupo ou a denominações específicas, me refiro ao conjunto daqueles que, estando onde estiverem, são filhos de Deus em Cristo Jesus. Muito dessa história está contada nos cânticos, nos louvores. Houve grandes momentos em que a palavra às vezes não podia ser pregada, mas ela era cantada, e os cânticos carregam a história do povo de Deus. Isso talvez porque a raiz cristã, que é uma raiz judaica, ela está plantada num povo que gosta de cantar, que gosta de dançar. Quem se hospeda, por exemplo, num kibbutz, lá em Israel, fica encantado com as danças, com as músicas. Ao final de um dia de trabalho pesado, puxado, principalmente nos kibbutz, onde a agricultura é a força maior, mas eles se reúnem, dão um jeito e dançam e vão até tarde com músicas folclóricas. Os americanos, os norte-americanos, eles chamam os velhos louvores de the olds, os antigos, os velhos. E eles têm um cuidado muito grande para que esses louvores não morram. E um desses louvores tem a seguinte afirmação: quando aqui viveu, o homem Deus andava fazendo o bem. Quando aqui viveu, o homem Deus andava fazendo o bem. Uma das coisas mais bonitas e tocantes no ministério de Jesus na terra é que ele sempre teve um olhar para os necessitados. Ele vai a um banquete na casa de um fariseu e, segundo a descrição da Bíblia, era um homem rico, era literalmente banquete, e a primeira coisa que o texto nos informa é que o olhar de Jesus, quando ele entra, cai imediatamente sobre o enfermo, sobre um hidrópico, sobre um homem portador de uma doença que estigmatizava naqueles dias. Ele vai à casa de Simão, outro fariseu, que era também um homem rico, religioso, e ele tem olhos e coração para uma pecadora, também estigmatizada, que vem a lavar os seus pés com lágrimas, secar com cabelos, a ungí-lo com uma essência de nardo puro, num rico vaso de alabastro, uma das pedras mais caras daquela região. Nós também temos que seguir esse exemplo, queridos. Mas o fato é que, com o passar dos anos, talvez pelo conforto dos templos, pela facilidade das reuniões, nós começamos a viver este sintoma de quatro paredes. Deixamos de lançar o olhar para fora para ver as necessidades cada dia mais agudas. Essa semana eu resolvi ver algumas estatísticas sobre a pobreza e a miséria no Brasil. 16.200.000 pessoas nesse país vivem em estado de extrema pobreza, chamado tecnicamente de miséria. É a população de um país. Aqueles que vivem em situação de pobreza aguda, que não chega a ser miséria, subsistem os membros da família com a renda em torno de R$ 375 per capita por ano. É ir deitar sem saber se vai comer ou se comeu bem naquele dia. E o que nós não podemos, independentemente de qualquer ação governamental,
que tem que ser feita, é como gente de Deus que se diz cristão, que se diz cristã, gente que procura imitar Jesus de Nazaré, ter indiferença para a dor, não ficar analisando filosoficamente as causas, buscando argumentos para justificar a alienação e a indiferença, mas chorar com quem chora, sofrer com quem sofre. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, nem só. E um teólogo muito conhecido disse: nem só de pão viverá o homem, mas também de pão. O Salmo 41 começa como um verdadeiro libelo contra a indiferença, contra a frieza, contra aqueles que, anestesiados pelas circunstâncias, perderam a sensibilidade de chegar junto para sentir a dor do outro. É por isso que o Salmo começa dizendo, e é um salmo de Davi, e Davi era um rei, mas antes de chegar ao trono foi um menino criado na zona rural, soube das dores da vida, não esqueceu sua história, não esqueceu seu passado, não deixou que o trono o anestesiasse para a dor, para a carência dos outros, e ele diz: bem-aventurado o que acode o necessitado. Ele não fala aqui de uma ação estrutural, elas são necessárias, mas de uma ação emergencial, o que socorre o necessitado. E ele relaciona algumas coisas que acontecem com aqueles que param um pouco na correria da vida, que não são levados pela embriaguez do brilho do mundo materialista e pragmático onde nós vivemos, e param para ver o sofrimento, a fome, a sede, a angústia, a dor, a agonia de quem inicia o dia sem ter certeza de que será alimentado até a hora de dormir. E ele então começa a relacionar as consequências para aqueles que são sensíveis. Em primeiro lugar, olha o que ele diz: quem acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Deus é tão discreto que promove livramentos sem que a pessoa perceba, porque Deus não é Deus fashion, não é Deus de espetáculos, não é Deus de show, não é Deus de estatísticas, não é Deus de relatórios. Aliás, quando Davi tentou fazer um censo, foi repreendido severamente por Deus, porque uma das características da personalidade de Deus é a sobriedade, é a discrição. Mas o Salmo nos assegura isso, que ele, na sua discrição, promove na minha vida e na sua vida livramentos que talvez a gente só venha ter consciência um dia na eternidade. Bem-aventurado o que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. E essa palavra mal é uma referência ao mal personificado, ao maligno, a Satanás. É como o Pai Nosso, quando diz: livra-nos do mal, não está falando genericamente do mal, mas da personalização do mal, que escolhe um dia, há um dia específico onde a blitz acontece na minha vida e na sua vida. É aquele dia que sucede às vezes uma noite boa, você foi dormir bem, deitou tranquilo, tudo certinho, mas acorda angustiado, já irritado, já acorda nervoso, sem ter nenhuma razão, nem pesadelo teve, mas já quer meter a mão na cara de um. Ai de quem cruzar o caminho naquele dia. Todas as leituras que se faz da vida são leituras inversas, invertidas, equivocadas, porque a Bíblia diz que há o dia mau. Paulo, escrevendo aos Efésios, manda que nos revistamos de toda a armadura de Deus, para que tenhamos como vencer e resistir o dia mau. É verdade que o mal está todo dia como essência do sistema que nós vivemos.
Mas há dias específicos em que as baterias do inferno são voltadas contra a pessoa para destruir, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus manifestou-se para destruir as obras de Satanás. Então Davi diz: quem acode o necessitado, quem não é indiferente, quem sente a dor do necessitado, a primeira bênção é essa. Você nem percebe, você nem desconfia, e Deus está livrando do mal. Deus está socorrendo, Deus está abrindo, Deus está viabilizando, Deus está destravando, Deus está fazendo com que o inimigo queira fazer o mal e não consiga. Ele ciranda, anda ao redor, faz barulho, ou como diz o nosso bom Matutinho, faz zoada, mas não encosta. Porque o Senhor livra no dia do mal aquele que acode o necessitado. A segunda promessa, olha o que diz aí: o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Você quer um guarda-costas melhor do que esse? Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro, diz a Bíblia, e tu não serás atingido. Ele te guarda, guarda os teus negócios, guarda a tua família. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, nem cochila, não tosqueneja, isso é, não pisca o olho. Enquanto nós dormimos, ele vela, ele preserva, ele cuida, ele vigia, ele ampara, ele é escudo, ele é armadura. A Bíblia diz que além de preservar, ele protege, ele cerca. O salmista diz no Salmo 139, tu me cercas por detrás e por diante. Isso é corpo fechado. Eu quero ver quem é que fura. O meu cunhado, que é um economista brilhante e tornou-se pastor, ele conta de um velhinho que eu conheci lá na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, chamado Seu Marculino. Um homem simples. E Seu Marculino converteu-se e começou a andar com Deus. E Seu Marculino tirava do pouco que tinha. E eu lembrava quando olhava para ele do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse: essas mãos me sustentaram, essa glória ninguém me tira, nunca fui pesado a ninguém. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: do pouco que eu tinha, eu socorri muitos. E Marculino fazia isso, e suscitou a ira de algumas pessoas na cidade, e começaram a fazer despacho para atacar Marculino, trabalho para cá, trabalho para lá. Gerou um ódio. Mas um dia, um desses indivíduos que lidava com as trevas converteu-se, e depois de convertido um tempo, foi dar um testemunho na mesma igreja que Marculino frequentava, onde eu preguei muitas vezes, e ele apontou para o velhinho e disse: olha, nós fizemos muito despacho para esse velho. Muitos. Eu já preguei aqui um sermão inspirado na vida de Marculino, cujo título é Brota o Poço. E aquele homem convertido disse o seguinte: o problema é que as entidades que nós invocávamos não conseguiam chegar a menos de 2 metros dele. Não tinha jeito. Havia uma muralha, uma barreira de fogo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. E um dos subprodutos de quem acode o necessitado é: o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Partiu para o céu. Eu tinha tanta vontade de trazer para pregar aqui o pastor Florentino, lá de Vitória da Conquista. Uma história tenebrosa. Foi um homem violento, pistoleiro, matador de aluguel. Converteu-se, tornou-se um homem doce, manso.
E dos testemunhos que ele dava, conhecido na cidade, morreu em ditosa velhice, respeitado, querido. Florentino disse: olha, eu não sei o que é que tem. Naquele tempo todos eram conhecidos como crentes. Ele dizia: o que é que tinha com crente que eu não conseguia matar? Era uma luta. Depois de convertido, aí ele conheceu Jesus, a palavra de Deus, os anjos do Senhor que nos protegem. Ele disse: assim era covardia, né? Aí não dá. O Senhor protege você se você também acudir o necessitado. Em terceiro lugar, Davi diz que quem acode o necessitado, Deus o faz feliz na terra. Está aí um dos segredos da felicidade. E qual é a felicidade que Deus dá? Ele cita duas. Primeiro, não o entrega à discrição dos seus inimigos. Ele sempre vai dizer não ao inimigo. O inimigo vai pedir, reivindicar. O inimigo pode olhar para qualquer um de nós e dizer: olha aqui a folha corrida daquele pregador. Olha aqui o histórico, o currículo vitae daqueles que estão no altar. Está aqui. Então, baseado nisso, eu reivindico a vida dele. Para mim, Deus vai dizer não. Não entrega, não cede. É como se dissesse: não presta, mas é meu. Não entrega ao inimigo. E a outra coisa que a Bíblia diz é essa aqui: o assiste no leito da enfermidade. E Davi usa uma expressão linda: tu lhe afofas a cama. O colchão fica fofinho. Essa semana passada eu mandei mensagem para muita gente, porque eu sei que na hora da angústia o momento mais difícil é a noite. E falei sobre isso, que Deus afofa a cama. Quem acode o necessitado, diz a Bíblia, na enfermidade, o Senhor afofa a cama. Você pode ir a Gramado comprar colchão de pena de ganso, travesseiro, não tem a fofura do colchão preparado pelo Senhor. Pode ser uma pedra. O travesseiro de Jacó foi uma pedra, mas foi naquele travesseiro, pedra, afofado por Deus, que ele viu o céu aberto e os anjos descendo e subindo. Davi diz que quer ter um colchão fofo, para ter um sono gostoso, quer ter um colchão macio, uma cama afofada pelo próprio Deus, quer que Deus seja aquele que prepara a sua cama, que prepara o seu leito para que você durma tranquilo e na própria enfermidade sinta paz na própria cama. Ele diz: acuda o necessitado. À medida que a religião vai se tornando próspera, ela vai esquecendo os necessitados. Algum tempo atrás, uma menina escreveu para o Caio no site, chocada, e ela dizia assim: eu frequento tal igreja. Óbvio que eu não vou dizer a denominação, até porque esse é um mal meio generalizado. E ela disse: eu precisei de uma cadeira de rodas para o meu pai. Somos pobres. E eu fui então à igreja que eu frequentava, e o pastor me disse o seguinte: infelizmente o orçamento está apertado. Aí fui noutra, e diz a outra denominação, supliquei uma cadeira de rodas, e o pastor disse: olha, nós estamos gastando aqui na reforma. E ela não sabe como isso chegou ao ouvido, ou aos ouvidos de alguns espíritas, e o fato é que ela disse ao Caio: quando eu menos esperei, chegou na minha casa uma cadeira de rodas doada por um centro espírita. E ela pergunta: o que é isso, pastor? E o Caio respondeu de uma forma genial, e lá para as tantas disse: minha filha, no que a religião se transformou, qual é o líder hoje que vai dar atenção a um homem com 90 anos de idade, paralítico e cego? Para esse povo ele perdeu a utilidade, a produtividade.
No entanto, são exatamente esses que Deus nos convida a acudir em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor fala de um samaritano que socorreu uma pessoa. Diz ele que primeiro passa um levita. Os levitas eram da tribo de Levi, separados para servir no templo. Passa o levita, vê o indivíduo ferido, quase morto, talvez tenha feito uma oração, cantado um louvor e foi embora. Depois passa um sacerdote, que já é um estágio superior, olha, deve ter lido algum texto, deve ter feito alguma oração e vai embora. E o homem lá morrendo, aí de Jesus passa um samaritano, que era a figura mais amaldiçoada até hoje em Jerusalém. Há um bairro chamado Mea Shearim, de ortodoxos, ultra-ortodoxos, que todas as manhãs as crianças são ensinadas a fazerem duas coisas. Os meninos agradecem a Deus porque não nasceram mulher, e olham para Samaria e jogam uma maldição. Para vocês terem uma ideia, hoje, século 21, naqueles dias quem vinha da Galiléia para a Judéia não podia cruzar Samaria, sabe por quê? Porque o rosto estava voltado para Jerusalém. Se viesse da Judéia para a Galiléia, podia, porque Jerusalém estava nas costas. Os samaritanos eram execrados, amaldiçoados. Pense no suprassumo da ruindade, era um samaritano para um judeu naqueles dias. Aí Jesus fala que o sacerdote passa, o levita passa, quem é que socorre? É a mesma coisa que dizer que Obama estava ferido e o líder da Coreia do Norte, junto com Ahmadinejad, socorreram. Passou aqui, o primeiro-ministro da Inglaterra foi indiferente. Passou aqui, Angela Merkel da Alemanha foi indiferente, os aliados. Passou por aqui um sacerdote, um pastor, um rabino, um padre, ninguém socorreu. Aí passa Ahmadinejad com aquele Kung King King, eu não sei o nome dele. Aí pega o samaritano, limpa, ajeita, bota nas costas, leva para a cidade, põe na pensão, ainda diz assim, se tiver que gastar mais, pode gastar que a gente passa aqui e paga. Aí Jesus, em outras palavras, pergunta, quem foi? Em outras palavras, deles, qual foi o mais parecido comigo? Foi o sacerdote? Devia estar paramentado assim como eu estou. Foi o levita? Foi um maldito aos olhos da própria religião, mas que teve olhos para ver a dor de um necessitado. Hoje nós vamos ter o lançamento de um projeto extraordinário. Nasceu no coração de Fabinho do Novo Jeito, jovem, empresário, muito bem sucedido. E o ministério de Fabinho já extrapolou os limites da cidade, do estado e até do país. E hoje nós vamos dar um pontapé inicial para que no grande juízo de Deus essa comunidade não seja julgada indiferente ou alheia ao sofrimento dos outros. Tem muita gente preocupada com o juízo final. O que é que Deus vai me perguntar? Leia Mateus 25. Lá não diz que o Senhor vai perguntar que marca de cigarro você fumou. Se era Hollywood, Marlboro, aquele derby popularmente chamado de arromba-peito. Não é, Carlos? Ou, quando eu era menino, que eles faziam aqueles cigarros na boca, na Paraíba chamavam de boró. Era uma tragada e uma queda.
Pois bem, você se faz isso, o problema é seu, vai destruir seu corpo. Agora, não pense que Deus vai chegar lá e dizer, escute. Ou então, se você andou bebendo por aí, se beber é ruim para você. A Bíblia diz que a embriaguez é pecado. Nenhuma pergunta dessas vai ser feita. Leia Mateus 25. Está lá escrito que o Senhor Jesus, diante dos portões da glória, vai olhar para uns e dizer, vinde benditos do meu Pai, entrem no reino que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive preso e vocês me visitaram, estive no hospital e vocês foram lá me ver. E eles vão perguntar, está escrito, quando foi que isso aconteceu? Nós nunca fomos visitar o senhor preso, nunca fomos lhe ver em hospital, eu nunca lhe dei um copo d'água, eu nunca lhe dei um prato de comida, e o Senhor diz no próprio texto, todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. E diz a Bíblia que ele vai olhar para os que estão do outro lado e vão dizer, agora apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ainda que o pastor Rob Bell, nas páginas amarelas de Veja, dessa semana, tenha sido universalista e negado isso, o próprio Cristo diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive preso e ninguém me visitou, estive hospitalizado e ninguém apareceu. E eles vão dizer, quando? Então, quem era para trazer o recado falhou. E ele diz, todas as vezes que vocês não fizeram a um destes pequeninos, foi a mim que não fizeram. Como servir a um Deus que não se vê, servindo ao necessitado a quem vemos? Por isso a Bíblia diz, aquele que dá um copo de água a um profeta tem galardão de profeta. É hora de matar a indiferença. Hoje, com os nossos carros blindados, ar-condicionado, os contatos são mais difíceis, e eu mesmo me surpreendo às vezes com reações erradas, quando um meninão desse se aproxima para pedir uma coisa, e a mente já começa a racionalizar. E teve um que uma vez me procurou, um membro de uma igreja, e disse, ele fez os cálculos, se esse menino deve faturar tanto por dia, multiplicado por tanto, no fim do mês tem X, eu digo, troque com ele, vai para lá, não é tão bom? Quem é de Deus e quer acudir o necessitado, não racionaliza, atende o clamor, daí para frente é com ele e Deus. E eu quero concluir contando a história de duas pessoas que eu conheço, que foram salvas da própria morte, porque alguém um dia parou numa esquina, abaixou-se e acudiu. A primeira, Asaf Borba, que Carmen conhece, um dos maiores compositores da igreja cristã evangélica no Brasil. Os louvores de Asaf hoje são cantados em muitos países do mundo. Asaf foi encontrado numa esquina, barbudo, cheio de droga, filho de um militar de alta patente, encharcado, vomitado, morrendo, e alguém parou, conversou, orou, ministrou a palavra, levou, deu comida, deu amparo, e hoje Asaf é uma bênção nas mãos de Deus. O outro, um jovem chamado Vanderlei, apelidado de Volô, numa esquina de Curitiba com uma seringa, drogando-se, ia morrer. Alguém para, entre aspas, perde um tempo, chora com Volô, fala de Jesus, Volô abraça a palavra de Deus, converte-se, é restaurado. Para encurtar a história, tornou-se engenheiro formado no ITA,
poeta, escreveu um dos louvores que eu mais gosto na minha vida, quando ele diz assim: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Se há uma coisa que nós jamais poderemos dizer a Deus, é que não tivemos chance de ajudar. Temos todos os dias. E o mais chocante é que não vai nos fazer falta. Nem das sobras o coração quer dar, porque está endurecido. É tempo de servir. Estamos acordando para isso. Não adianta nós estarmos aqui, culto maravilhoso, louvor abençoado. Logo vamos ter um templo muito bonito. Mas ali na esquina, alguém morre de fome, alguém se encharca de droga, um adolescente se prostitui, mas nós estamos cantando, beijando, abraçando, pulando, e o mundo morrendo. É tempo de servir ao próximo. São 4 momentos durante esse mês inteiro. É tempo de servir ao próximo. É tempo de servir a comunidade. Nós não vamos querer amar o mundo porque não temos capacidade para isso. Só Deus. É tempo de servir ao mundo. E é tempo de servir a Deus. Em verdade vos digo, disse o Senhor, quem ajudou, quem deu um prato, um copo de água a um destes pequeninos, foi a mim que o fez. O sistema, queridos, é cruel. Um professor da USP, para uma tese de doutorado, ele vestiu-se de gari e passou um mês andando no campus da Universidade de São Paulo. Colegas cruzavam e não reconheciam. Alunos passavam e não reconheciam, porque há muita gente aí invisível. E Deus nos conclama para nós chegarmos juntos em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? Para chorar com quem chora, sorrir com quem está sorrindo. Há 10 anos eu e Carmen apadrinhamos 2 crianças. E se há uma das coisas que eu me sinto feliz, é quando chegam as cartinhas, as fotos, e eles dizendo assim: tio, tia, concluímos o primário. Nunca tive contato pessoal com eles, nem ela. Mas eu sei que estão estudando. E me permitam a expressão, a minha alma entra em clima de carnaval. Eu estou dizendo isso sem nenhuma outra pretensão que não seja a encorajar você a chegar junto também. Tem um senhor idoso doente que vem aqui todo domingo, desde a Trindade. Eu chego um pouquinho junto. Há uns 4 domingos ele chegou quase sem poder andar e me disse: eu posso lhe dar um abraço? Eu digo: claro. Ele me abraçou, ele disse: ninguém me ajudou, mas eu sabia que vindo aqui eu não ia ouvir um não. Aí sim, aí o nosso cântico vai ter sentido, o nosso louvor vai ter sentido, os meus sermões vão ter sentido.